E um momento de crise é um momento que separa os amadores de profissionais. Todos podem dirigir numa estrada fácil e asfaltada. Poucos podem dirigir numa estrada difícil. Vivemos um momento atípico no Brasil. Um momento de crise econômica que não é a mais forte da história deste país. Já tivemos inflações notavelmente maiores, mas nunca tivemos um tal grau de desilusão política e um tal grau de falta de crença na ética da coisa pública. Nunca antes, na história desse país, nós tivemos tantas dificuldades em pensar a coisa pública. Esse é um momento complicado. Essa é a cena que eu vi ontem. Esta é a cena de prédios que são patrimônio histórico da humanidade, pegando fogo por culpa ainda indeterminada, ao mesmo momento em que as pessoas começaram a perder a crença no diálogo dos dois lados, perder a crença no diálogo, o que é sempre problemático. Para um historiador, os riscos da perda da crença no diálogo são gravíssimos. Após essa fala de Leandro Carnal, podemos entender que vivemos um momento de certa instabilidade política. Vivemos um momento em que a crise econômica começava a passar, mas graças à nova crise política, ela vai ser nossa convidada por algum tempo. E um momento de crise é o momento que separa os amadores de profissionais. Todos podem dirigir numa estrada fácil e asfaltada, mas poucos podem dirigir numa estrada difícil. Chegou o momento exatamente de pensar sobre o nosso pessimismo. Nós brasileiros, normalmente éramos muito otimistas, talvez até um pouco bobinhos comparado com países europeus. Sorríamos por qualquer coisa. Estamos num momento atípico de pessimismo. Apesar de fazermos muitas piadas em WhatsApp, nós temos um momento atípico de pessimismo. E sabem que os pessimistas quase sempre têm razão? Os pessimistas profetizam coisas que acontecem e geralmente dá errado. Logo, é importante para o planejamento da vida pessoal e profissional ter um pessimista na equipe, porque ele vai lembrar dos riscos do excesso de esperança, ele vai lembrar que se você pretende traduzir para o português uma poesia épica de 10 volumes, talvez a tarefa seja excessiva. O pessimista, que geralmente está no departamento financeiro das escolas, é aquele que é preso à planilha Excel e jamais vai pensar muito fora deste quadrado. Então, é importante que você tenha um pessimista na equipe, mas no máximo um, que é o que uma família e uma empresa toleram de pessimismo. No máximo um pessimista para planejar a sua vida. Você precisa de no máximo um pessimista. Mas eu vou fazer uma crítica ao pessimismo. A crítica está na imagem seguinte. Por exemplo, o continente está distante, a insolação é certa, há tubarões, a vela é ridícula para velejar nesse oceano, e este remo vai nos fazer andar em círculos. Em tudo isso ele tem razão, mas veja, ele não está fazendo agora. Quem está fazendo é o amigo, que era otimista. Há riscos, há problemas, mas ele está trabalhando. Para vencer, para crescer, eu preciso ser obsessivamente otimista. Nenhum de nós teríamos casado, por exemplo, se fôssemos pessimistas. As estatísticas contrariam os nossos desejos e sentimentos. Casamento é um submarino. Pode flutuar, mas seu destino é afundar. Ele foi feito para isso. Logo, se eu casei, é porque eu superei as estatísticas e a dinâmica interna do casamento. E se eu tive filhos, é porque esse meu otimismo é doentio. Não há pior investimento no planeta Terra do que filhos, porque são caríssimos, demandam atenção constante, retribuem pouco ou nada, em algum momento dizem, eu te odeio, e ao final nos colocam num asilo. E mesmo assim, se não fosse o otimismo doentio de nossos pais, não estaríamos aqui. Nós existimos porque pessoas se amaram e acreditaram. Só otimistas trabalham. Só otimistas levam projetos adiante. Só otimistas são capazes de sair à rua e dia após dia tentarem novamente refazer as fraturas de uma nação dilacerada. O enfrentamento dos problemas da lei
Como lembra o Hamlet no seu monólogo, a lentidão do mundo, a violência e todas as outras questões, para que a vida continue, a incerteza que nos marca nesse momento é enorme. Não posso dizer nada sobre o futuro, porém, farei uma possibilidade de forma metafórica. Apesar de imprevisível, o futuro tem uma chave na mão. Essa chave se chama preparo. Eu não sei o que ocorrerá na área, nas carreiras de milhões de pessoas nos próximos 10 anos. Na verdade, ninguém sabe. Porém, os mais bem preparados estarão melhores. Ninguém começa uma carreira, uma graduação muito cedo pensando: vou estudar porque um dia serei convidado para falar para milhares de pessoas num palco. Estar num palco palestrando não é um plano quando se tem 16 anos. Mas porque estudou bastante, por exemplo, concluiu uma graduação e uma pós-graduação, além de muita vivência prática, a crise veio para todos. Alguns melhoraram, outros permaneceram no mesmo ponto e outros fracassaram. A diferença está no preparo. Porque o que você tiver no cérebro é seu para sempre. E é seu sempre. O que você tiver no banco ou no cartório é seu por algum tempo. Preparo é tudo. Cérebro é tudo. Intelecto é tudo. Quanto mais eu tiver esse preparo, mais essa crise vai se transformar em um desafio. Nesse momento está sendo gestado amanhã. Ao final de um jantar, você terá vivenciado uma experiência. O coquetel seguinte será a ação e o ciclo recomeça. Onde eu estarei o ano que vem? Onde eu estarei em 2027? E isso é fundamental para eu definir esse momento. E é fundamental que você saiba que o que nos faz ir para frente chama-se erro. Eu hoje faço meu trabalho muito melhor do que há 20 anos ou há 30, porque eu errei bastante. Tento apenas não errar no mesmo ponto 2 vezes. Eu errei, e a cada erro estabeleci uma nova estratégia. Você conhece o ditado mais comum e linear, que se chama errar é humano. Mas vamos aprofundar essa ideia. A primeira empresa do mundo chamou-se Eden Limitada, e seu chefe contratou 2 pessoas dali, sem seleção externa. Fez 1 semana de compliance e disse: só tem uma regra nessa empresa, não pode comer dessa fruta. Nós estamos testando algumas coisas com essas frutas, só essa, o resto tudo pode, tudo pode. Os 2 funcionários foram direto na árvore, comeram, foram demitidos por justa causa. Foram para o mundo, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Mas Caim matou Abel. A primeira família do mundo, a mais perfeita, a mais próxima de Deus, tem 2 infratores, um assassino e um cadáver. Pense numa família que não tinha sogra, a família que tinha tudo para dar certo, a família que não tinha Natal para decidir onde passar, a família que não tinha almoço de domingo, tinha tudo para prosperar. Esta família resultou em 75% de fracasso e um morto. Errar é humano. Esses são os nossos pais fundadores. Errar é humano. Todos erraremos. Qual é a diferença entre a pessoa de sucesso e a que está destinada a ser um fracasso? É quanto cada um de nós aprende com o erro. A partir disto, eu aprendo e a partir disso, eu mudo a existência. Ser sábio não é ser perfeito. Perfeito do latim perfectum, feito até o fim. Ninguém é perfeito até a morte. Eu sou perfectível. Eu sou passível de ser transformado até o último dia da minha existência. Eu estou aprendendo permanentemente. E para isso eu tenho que sair do maior inimigo de todo profissional, que é a zona de conforto. Aquilo que diz, está bom. A zona de conforto me passa a ideia errada de que não precisa mais. Ela vai aumentando com o tempo. Eu até diria que nós homens, como gênero, agora especificamente, somos mais inclinados à zona de conforto do que as mulheres, com a televisão, com um sofá, com comida e com controle remoto. Estamos perfeitamente satisfeitos. Completamos bodas de ouro se essas condições estiverem dadas. As mulheres mais exigentes querem conversa, afeta e até dança. Os homens estão satisfeitos com comida e televisão. São, do ponto de vista da escala biológica, seres menores, porque se satisfazem com menos. Os casamentos fracassam inicialmente porque são bons. Porque quando você casa, você esforça, você tenta, você cuida de tudo, da higiene pessoal até roupa de banho,
Você evita grosserias, declara seu amor. Com o tempo vai ficando bom e você vai se acostumando na zona de conforto. Então a roupa de banho vai sendo substituída por roupas menos exigentes. Aquela lingerie que as mulheres usavam, maravilhosa, de sedas e rendas, foi substituída pela calcinha bege de algodão, lavada no box dezenas de vezes, à vista do usuário e lá de pendurada. E os homens vão usando cueca furada. Então tudo isso é um sinal vermelho. E quando saem de casa já brigados, é um sinal claro que há algo muito errado acontecendo. Finalmente, passamos a beijar a esposa na testa, sinal de que o erotismo começou a declinar. Finalmente, chamamos a esposa de mãe, que é outro sinal evidente de que já não há mais nada sobre aquelas cinzas, já que ninguém deita com a mãe, desde Édipo, pelo menos. E por fim, chega o dia fatal. O dia que o casamento atingiu sua zona de conforto mais notável é o dia que o casal passa a usar sandália Crocs. Acho que Crocs é a própria zona de conforto, é aquilo que me diz para que sair de onde está bom. Esse emprego está funcionando, eu tenho feito regularmente as mesmas atividades há anos, todos no trabalho gostam de mim, o que eu sei de inglês ou de outra língua já está suficiente. Então, para que sair dessa zona? Porque no momento que você decide não crescer mais, você começa a diminuir. No momento que você não se expande, você encolhe. No momento que você não acrescenta, você perde. No momento que você diz basta, a ladeira se abre à sua frente. A única chance de eu ser alguém permanentemente desafiado por mim mesmo, a única chance de dar certo esse desafio é a possibilidade de eu entender a formação permanente em tudo, em absolutamente tudo, que a proteção de uma zona de conforto funciona. Como a casca do ovo que, se até o 21º dia, até a 3ª semana, se o pinto não romper, ele morre. Se ele não romper no 21º dia, ele morre. O que me protege, me acalma. Usando uma expressão popular, ostra feliz não produz pérola. A pérola é a resposta da ostra ao incômodo. Muitas vezes temos tudo, menos a vontade. E ter todas as condições, por vezes, tira a vontade. O primeiro esforço de todo bom profissional é a formação e atualização permanente. Tanto a técnica quanto a língua em si são elementos vivos, dinâmicos. Passou-se o tempo em que bastava ou era suficiente que eu fizesse um curso e entrasse no mercado profissional. A geração dos nossos pais ou avós, se formados na década de 50, por exemplo, não era necessário um outro curso além daquele. Isto não existe mais, isso passou. E assim, chegamos à essência da nossa jornada. O futuro é incerto, sim, mas está sendo gestado agora. Cada experiência, cada ação que você toma, redefine o seu amanhã. Onde você estará no próximo ano, em 2027? Essa resposta começa a ser construída neste exato momento. Lembre-se, o que nos impulsiona para frente é o erro. Não o erro que se repete, mas aquele do qual aprendemos, que nos força a criar novas estratégias. Assim como os nossos pais fundadores no Éden, errar é humano. A diferença entre o sucesso e o fracasso não está em evitar o erro, mas em quanto aprendemos com ele, em como ele nos molda para sermos perfectíveis, capazes de nos transformar a cada dia da nossa existência. Mas para que essa transformação aconteça, precisamos enfrentar o maior inimigo de todo profissional e de qualquer um que busca crescimento: a zona de conforto. Ela sussurra que está bom, nos ilude com a falsa segurança, é a calcinha bege de algodão, a cueca furada, a beijoca na testa, ou o sinal mais fatal de todos, o Crocs da acomodação. No momento que você decide não crescer, você começa a diminuir. Se não se expande, encolhe. Se não acrescenta, perde. Ostra feliz não produz pérola. A pérola é a resposta ao incômodo. Ter todas as condições nem sempre gera a vontade. O verdadeiro profissional, aquele que prospera na crise, entende que a formação e a atualização são permanentes, que a técnica e a vida são elementos vivos, dinâmicos. Passou-se o tempo em que bastava ou era suficiente que eu fizesse um curso e entrasse no mercado profissional. A geração dos nossos pais ou avós
Se formados na década de 50, por exemplo, não era necessário um outro curso além daquele. Isto não existe mais. Isso passou. Então qual será a sua escolha? Permanecer na zona de conforto e encolher ou abraçar o desafio da crise, aprender com seus erros e buscar uma formação permanente? A decisão é sua e ela define quem você será. Um amador à deriva ou um profissional em constante evolução, construindo uma vida de verdadeiro propósito.